Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao nosso terceiro TD sobre campo elétrico e a gente está analisando o campo elétrico resultante em um certo ponto P devido à criação neste ponto P de vários campos elétricos e aí a gente vai calcular a resultante do campo elétrico decorrente de cada cargazinha produzindo seu campo elétrico naquele ponto e, portanto, tendo o vetor resultante. Estamos na questão número 2, que ele pede para a gente calcular considerar um quadrado em que cada vértice do quadrado, exceto esse, tem uma carga, nesse Q1, Q2 e Q3. E pede para a gente calcular o vetor resultante aqui no ponto P, de modo que o vetor neste ponto seja nulo. Veja, a figura mostra três cargas elétricas putiformes Q1, Q2 e Q3 localizadas no vértice de um quadrado, esse quadrado. Sendo que Q1, esse e Q3 são de 4 microcoulomb. Calcule o valor de Q2 para que o vetor do campo elétrico resultante no ponto P seja nulo. Então vamos fazer um esqueminha dessa questão aqui e calcular. É o seguinte, eu tenho aqui a figura que representa aquele quadrado. Ele diz que essa carga Q1 e Q3, elas são iguais e, portanto, se Q3 e Q2 têm o mesmo valor, vamos chamar as duas de absolutamente Q somente, né? Aqui, então, eu vou chamar de Q para facilitar a nossa vida. Então, o valor de Q, que é esse e esse, seria de 4 microcoulomb. Bom, Q3 produz um campo elétrico aqui no ponto P. Como Q3, assim como Q1, é positivo, então o campo é de afastamento. Então, em P ele produz um campo nessa direção e sentido de afastamento. Já a carga Q1 também faz a mesma coisa, com a mesma intensidade, uma vez que elas são iguais. Bom, se elas são iguais e a distância que elas estão da carga P é a mesma, que é o lado do quadrado, logo o campo produzido aqui pela carga E3 é o mesmo campo produzido pela carga E1. O que vai mudar é a direção e o sentido. Esses dois campos elétricos irá gerar um campo resultante nesse sentido aqui. Esse campo resultante vai empurrar alguma cargazinha de prova nesse sentido aqui, ó. Campo resultante vai estar nesse sentido. Para que no ponto P o campo seja nulo, deve haver um outro campo elétrico de mesma intensidade desta no sentido e direção contrária. Perdão, na direção e no sentido contrário, nessa mesma direção, só que em sentido contrário. E esse campo é justamente produzido por essa carga E2. Essa carga Q2, perdão, vai produzir um campo E2. Então, o vetor nulo, para que no ponto P o vetor campo elétrico seja nulo, a gente tem que considerar que a carga, o campo elétrico produzido pela carga 2 por essa, que é esse campo, tem que ser igual ao campo resultante aqui decorrente desses dois campos elétricos produzidos pela carga Q1 e a carga Q2. Nesse sentido, esse tem que ser igual a esse, porém em sentidos contrários. Para que seja em sentidos contrários, essa carga aqui, obviamente, ela tem que ter um sinal negativo, para que o campo seja de aproximação, que seria o sentido oposto desse aqui, que são dois campos de afastamento, ok? Então, é a partir dessa igualdade aqui que a gente vai calcular o valor da carga Q2 para que ela produza um campo E2 de modo que se anule com o resultante e, por fim, no ponto P tem um vetor resultante nulo. Então, é a partir desta igualdade. Bom, o campo E2 ele é dado pela carga, a carga Q2 que eu quero saber, dividido pela distância, a distância entre a carga 2 e o ponto P. A distância da carga 2 até o ponto P é a diagonal do quadrado. Essa diagonal do quadrado ela é calculada pelo L raiz de 2. Sabemos disso, né? Das nossas aulas aí de matemática. Bom, do outro lado você tem um campo resultante. Esse campo resultante, aqui eu vou
trazer um parêntese para cá, esse campo resultante, ele vai ser esse campo ao quadrado mais o outro campo ao quadrado mais 2 vezes o produto dos dois campos que são iguais e o cosseno do ângulo. Nesse caso, o cosseno é de 90 graus, o que torna esse termo aqui todo nulo. Cosseno de 90 seria zero e, portanto, vai embora. No final, a gente fica só com o teorema de Pitágoras, né? Então, o campo elétrico resultante, a gente sabe disso, vai ser dado pela soma desses dois, que vai ser 2 ao quadrado. Eu vou tirar a raiz daqui. Vamos ter que o campo resultante vai ser o campo E vezes a raiz de 2. Esse aqui é o nosso campo resultante. Ok? Bom, portanto, o nosso campo resultante vai ser E, em que E, diga-se de passagem, né? Aqui é a constante, a carga Q1 ou Q3, que é de 4 microcoulomb, dividido pela distância L ao quadrado vezes raiz de 3. Essa carga Q aqui é essa nossa carga que a gente definiu, que é a carga Q1, Q3, que a gente chamou de Q, que é o próprio 4 microcoulomb. Então, sem perder, vamos substituir aqui que a carga Q, aqui é o Q2, essa aqui é a Q, de 4 microcoulomb, dividido por L ao quadrado vezes raiz de 3. Bom, aqui dá para a gente cancelar um monte de coisa. Dá para cancelar constante, dá para cancelar L ao quadrado com L ao quadrado aqui, que vai ficar L ao quadrado. E essa raiz de 2 ao quadrado vai dar apenas 2. Então, reescrevendo, temos Q2 dividido por 2 igual a Q vezes raiz de 3. Q, agora substituindo, é 4 microcoulomb. Então, temos que... Vou botar aqui embaixo que é melhor. Q2 vai ser 2 vezes 4 microcoulomb vezes raiz de 3. Então, nesse caso, temos finalmente o valor da carga de 8 raiz de 3 microcoulomb. Ajustando aí e, por fim, colocando o sinal negativo, porque a gente percebeu já do início que essa carga ela tem que ser uma carga negativa. Por que uma carga negativa? Para que você tenha aqui um campo de aproximação nesse sentido, para contrapor esse campo resultante nesse sentido. Então, recapitulando, a carga Q1 e Q3 produz esses dois campos nessa direção e sentido, o que vai gerar esse campo resultante. Para que no ponto P o campo seja nulo, você teria que ter um campo nesse sentido, com a mesma intensidade desse campo resultante. E esse campo seria gerado por essa carga Q2, que ele queria saber o valor dessa carga Q2. A gente igualou esse campo com esse, calculamos o campo resultante através da lei do cosseno, chegando nesse valor de campo. Colocamos na igualdade e achamos o valor de Q2, que é menos 8 raiz de 3 microcoulomb. Ok? Essa foi a nossa questão número 2 do nosso TD, terceiro TD sobre campo elétrico. Espero que você tenha acompanhado. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Valeu, pessoal!